quinto ano do império de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judeia, Herodes administrava a Galileia, seu irmão Filipe as regiões da Itureia e Traconítide, Lisânias e Abilene. Quando Anás e Caifás eram sumos sacerdotes, foi então que a palavra de Deus foi dirigida a João, o filho de Zacarias, no deserto. E ele percorreu toda a região do Jordão, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados, como está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Esta é a voz daquele que grita no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. Todo vale será aterrado, toda montanha e colina serão rebaixadas. As passagens tortuosas ficarão retas, seus caminhos acidentados serão aplanados. E todas as pessoas verão a salvação de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A gente se prepara para conhecer o acontecimento que vai ser festejado. Não é que seja dia 25 de Natal, se isso seja bem claro. Ninguém sabe o dia em que Jesus nasceu na Terra. Mais ou menos. Mas a gente festeja isto e a lembrança do que? A salvação de Deus. O que é a salvação de Deus? Este é o grande problema. Geralmente nós projetamos a salvação de Deus, que vocês podem ver até os muçulmanos que matam, destrói lá, e a salvação, o paraíso que Deus vai dar, matando os infiéis. Então os cristãos mudam um pouquinho. Deus vai me dar o prêmio, não é? Ou não é este um pouquinho a ideia, é? A ideia da gente, que Deus vai me dar o prêmio. O prêmio do quê? E no que consiste, então, a salvação? Veja bem, pelo Evangelho que é anunciado. Aqui já coloca toda a parte da história, se a gente quiser. Então, uma história que nós podemos constatar. Então, não é uma fantasia. Apesar de parecer uma fantasia, fica tudo poética, as cidades ficam iluminadas, então parece que é o Natal. Não é o Natal aqui. Aquilo é a festa do Natal, mas não é o Natal. O Natal é outra coisa. É outra coisa. Não são os shoppings que nós criamos que vai criar a festa, mas é o motivo da festa. Então, o que acontece nesta salvação? Apareceu no mundo a misericórdia de Deus. Como é que apareceu a misericórdia de Deus? Em que forma? Então, primeiro vamos na parte histórica, que, como disse, Tibério era imperador de Roma, Pilatos era governador da Judeia, Herodes dirigia a Galileia e os outros. Então, numa época bem clara da história, que nós encontramos também nos livros históricos fora do Evangelho, fora do cristianismo. Às vezes eu li alguns jornais que, quando a cabeça dos seres humanos apodrece, é fogo, que passa até por jornalistas, escritores, etc., mas negam a verdade histórica. A fé é outra coisa, você pode acreditar ou não acreditar. Problema seu. O fato não vai mudar
porque você não acreditou. Se ele existe. E se não existe, não é uma fantasia que vai criar aquele fato. Então, o que acontece é que Deus apareceu sobre a terra. Foi anunciado, vós vereis a glória de Deus. Qual foi a glória de Deus? No Natal nós vamos ver o anúncio aos pastores, não é? Hoje apareceu para vós a salvação. A minha cabeça já vai meio longe. Todos os partidos políticos pregam a salvação. Todos os movimentos sociais querem um mundo mais justo. Ninguém está falando onde buscar a justiça. É no coração dos homens. Por isso que todos os partidos que querem, os jovens nas ruas agora, que querem justiça, querem escolas melhores, etc., vai dar com os burros na água. O mundo rico, moderno, liberdade, eu fico pensando, acho que eu devo ser meio maluco, eu pessoalmente, Frei Vitória, devo ser meio maluco. Porque a liberdade, grande notícia, esses atentados lá em Paris, por quê? O que o povo atacou? Liberté, égalité, fraternité, que seria 200 anos e mais, que a Revolução Francesa jogou isso. Qual é a liberdade? De tomar um chopp na frente de um bar, com tranquilidade. Há muito tempo que isso não se faz em São Paulo, não é? Há muito tempo. Ninguém grita na televisão, na mídia. Mas porque atingiram o templo da mentalidade humana, que é esta liberdade. Se esta liberdade, eu prefiro ficar preso numa cadeia, mas com o meu espírito livre. Livre da angústia, livre do vazio, livre da ignorância, livre da maldade, livre do medo, da morte. Gente, temos que começar a meditar um pouquinho sobre quais são os valores verdadeiros que podem nos dar a liberdade. Que a liberdade não é de cachorro vira-lata. A liberdade de si mesmo. Começando a liberdade, por exemplo, da ignorância. Já nos outros domingos passados falamos, quem de nós, com a idade que temos aqui, não tem criança, que volta a brincar de carrinho? Você ainda brinca de carrinho? Não. Você não é tão você não é tão velha assim, não é? Por que não brinca mais de carrinho? Não diz mais nada, não é? Não diz mais nada. Então, quando a gente cresce, os valores mudam. E a gente percebe que aqueles valores que para nós era tudo, mas como choram as crianças quando o irmãozinho pega o carrinho dele ou pega coisa, não é? Vê que aquilo lá não valia nada. Isto é o conhecimento. Então, ser livres da nossa mesma ignorância. Dos valores. Mais um exemplo que já sempre disse para vocês, ou dois exemplos. Se vocês oferecem um brinquedo para uma criança, e ao mesmo tempo vocês oferecem R$1 milhão, o que vocês acham que a criança escolhe?
Tiago, o que você acha? Brinquedo. A gente que conhece um pouquinho mais fala, mas que burro que é esta criança, não é? Com 1 milhão você compra o quanto quiser de brinquedos, não é? E por que nós erramos na vida? Por que nós nos apegamos a tantas coisas que não têm valor? Por ignorância dos valores. Por ignorância dos valores. Quando nós descobriremos Deus, que é o único, absoluto valor, veremos que tudo que a gente lutou na vida, até os próprios sonhos de realizar na vida, era tudo nada. Vai se encontrar com as mãos vazias. E nas bem-aventuranças de Jesus, aí que vem a palavra eterna da sabedoria. Felizes os pobres de coração, felizes aqueles que têm o coração livre, porque pobre de coração, que se não estão pegados a nada. Eu estou livre, isso é pobreza de coração. Não é pobreza das coisas. Jesus não fala felizes os pobres da matéria, os pobres do dinheiro, os pobres disso e daquilo. Não, os pobres de coração, em nada. Porque deles é o reino de Deus, o sumo, eterno, imenso, infinito valor. Por quê? Porque o único bem que existe, Deus é vida. Deus é vida. Isto que apareceu na terra, o esplendor de Deus, a vida. Ai de vós, ricos, porque vou passar fome. Que o dia em que todas as ilusões da terra vão cair, você vai se encontrar sem nada. Absolutamente nada. Então não é o prêmio que Deus vai me dar de eu alcançar Ele. É o caminho. Preparai os caminhos do Senhor. E começar a meditar sobre as realidades terrestres, as realidades do dia a dia, e ver e dar o valor que elas possuem. Não valores de vaidade, porque vai ser um vazio. Não valor de juventude, porque ela vai passar. Não valor de matéria, porque ela, dizia meu pai, eu pedi às vezes, pai, me compra um sorvete. Ah, meu filho, se você pedisse alguma coisa mais substancial assim, eu compraria. Sorvete daqui a aqui. E a gente corre tanto atrás destas coisas, não é? Que acho que é o máximo. Tem gente que faz o turismo, não estou querendo condenar ninguém, simplesmente estou dizendo os valores, depois cada um escolhe. É turismo culinário agora, que você escolhe onde vai comer isso, vai comer aquilo, tudo bem. Ótimo, são valores. Agora, e a vida? Ah, mas tanto a gente morre. Ótimo. Aí já entra outra ideia da vida. Uma ideia transitória, que é a ideia perfeita do paganismo. Come-se e bebe-se, porque amanhã se morre. Não é? Em São Paulo, me parece que eu li alguma vez, nunca vi, tem um restaurante, Carpe Diem. Você nunca ouviu falar, nenhum? Restaurante Carpe Diem. É? Tem cabeleireiro, tem várias empresas que estão usando esse nome. Carpe Diem. Você sabe o que é? Tem que estudar latim, viu? Aproveita o dia. Aproveita o momento. Isto quer ser Carpe Diem, é latim.
Então, é ideia perfeitamente pagã. Então, vocês veem que o cristão tem uma ideia totalmente diferente disso. Por quê? Aqui fala São Paulo, aquela vida que começou em Cristo. Então, quando disse aos pastores, foi dito, vai e vai ver a glória de Deus. O que a gente... Sim, os anjos se apareceram, mas eram mensageiros, num resplendor para acordá-los. Mas qual era a glória de Deus? Uma criança. Uma criança. Como milhões e milhões de crianças que existem sobre a face da terra. E lá naquela criança que estava a glória de Deus. Porque exatamente naquela criança que estava o próprio Deus, que veio viver a existência humana. E esta glória de Deus depois se manifesta, ela não fica escondida. Porque quando essa criança cresceu e se manifestou ao mundo, primeiro ele vai anunciar. Hoje se realiza a promessa de Deus, está aqui. Um homem. E quando ele se encontra, ser humano, pelo amor de Deus, gente, prestemos bem atenção. Quando quiser meditar, medite. Um ser humano. Então, um ser humano que você pode colocar um cientista, pode colocar um médico, pode colocar um artista, pode colocar, sei lá, um ator, um atleta. É um ser humano que exteriormente você não vê nada nele. Mas quando ele pratica o que ele sabe, você sabe que dentro dele existe algo maravilhoso. Quando você vê uma estátua do Michelangelo, você vê que dentro dele existia uma capacidade para isso. Um médico maravilhoso, ele tem capacidade e conhecimento. E aí por diante. Então, a realidade, gente, não se vê, ele realiza. Então, nesse ser humano, que era a glória de Deus, estava exatamente toda essa potencialidade. Então, não é uma coisa estranha, visível, visível. O invisível, Deus, se faz visível. Naquela pessoa, você vê o próprio Deus. Então, diante das doenças, o que ele faz? Tem poder de curar, superar as doenças. Diante de todas essas outras malandragens da nossa psique, que a gente chama de daimon. Gente, pelo amor de Deus, quando se fala de demônio, capeta, não pense o chifrudo, não. Daimon é tudo que é inimigo do ser humano. Que pode ser também o próprio espírito mau. Mas esses já são outros 500. Mas todos os inimigos do ser humano, que pode ser uma doença física, que destrói o nosso corpo, uma doença psíquica, uma doença de coração, não físico, coração, infarte, uma doença de coração, egoísmo, egocentrismo. Tudo isso aqui, gente, é daimon. É doença nossa que atrapalha, primeiro, a nossa existência. E quando tem todas essas doenças numa árvore, ou tem a erva daninha, o que acontece? Atrapalha o desenvolvimento da própria planta. E todas essas doenças atrapalham o desenvolvimento da pessoa humana. Da pessoa humana. Então é algo muito pesado que está dentro da gente. Então seria o primeiro batismo que fala João Batista. Arrependei-vos, tirai esta erva daninha. Ainda não é a vida, mas tira a erva daninha para que a vida possa brotar.
e a preparação dos caminhos de Deus. Nesse sentido, que muitas vezes dentro da igreja se colocava as famosas penitências, mas não eram feitas de maneira consciente, era feita de maneira materialista. Então, um amigo me falou que, não, eu não vou beber vinho, sei lá, durante a quaresma ou durante a coisa. Mas apareceu uma comida espetacular que ele queria comer, e falou, tá bom, eu vou trocar, hoje vou tomar vinho. Apareceu um vinho especial. Hoje vou tomar este vinho, mas eu vou pagar 10 cestas básicas. Aí trocou. Entende? Por isso que não funciona. Mesmo as famosas penitências feitas dentro da igreja não funcionam. Porque é uma coisa material. Não é uma preparação do coração, onde você livremente vai se purificando. Então apareceu a glória de Deus e apareceu a vida. Aí depois esta vida se comunica ao homem. Então é uma história de vida. E se esta vida se comunica ao homem, esta vida é eterna. Então não é o carpe diem. Veja que muda a maneira de pensar a nossa existência. Pela fé, nesta vida de Cristo, que foi o exemplo também. Ele nos mostrou claramente que a vida não termina neste tempo da terra, mas é uma vida que é eterna. É mais um conceito a ser explicado. É que o eterno não começa quando o corpo morre. Mas o eterno é aquilo que nem a morte física consegue destruir. Que seja dentro de nós possuímos o eterno. Desde já. Desde agora. Nós temos esta vida que vai permanecer eternamente. Mas como toda vida precisa de um alimento. Quando a criança está no ventre materno, ela é alimentada pelo cordão umbilical, pela própria mãe. Quando ela nasce, chora, porque tem fome. Tem que ser alimentada. Então esta vida, por que não se manifesta em nós? Porque ela não é alimentada. E como é uma vida eterna, qual é o alimento desta vida? O próprio Deus. Porque só Deus que tem vida eterna. Então ela tem que ser alimentada pelo próprio Deus. Por isso que depois nós encontramos na Eucaristia, quando Jesus deu comida a 5, 6 mil pessoas lá, e correram atrás dele porque queriam fazê-lo rei, não? Aí ele fugiu e procurou, ele falou, escute gente, eu tinha dado comida, gente. Eu não vim para dar esta comida. Já a terra produz o alimento para o corpo do homem. Eu vim para dar uma comida que quem comer vai viver eternamente. Tá bom, então dá-nos esta comida. Esta comida que vai ser eternamente é o meu corpo. Ande, agora é demais. Nós vamos nos tornar caníbais. Você tem que imaginar, porque a gente começa a acostumar, faz a primeira comunhão, então recebe a Eucaristia, já de uma forma, quer dizer, a nossa fantasia, a nossa inteligência já começa a funcionar, já acostumado com a hóstia. Vocês imaginam quando Jesus era o ser humano, estava na frente, e fala, o meu corpo vai ser esta comida. O que a cabecinha das pessoas lá pensou?
cá entre nós, vamos ser sinceros. Como é que eu vou comer o corpo dele? Vamos pela lógica da vida. Então, só acreditando aquilo que ele pode fazer, que depois transforma o pão. Este ofereceu o pão para os apóstolos, este é o meu corpo. Quer dizer, ele se adaptou à criatura humana, mas realmente ele está naquele corpo, está naquele pão. Este é o meu sangue. Então alimenta esta vida. E alimentando esta vida, o que acontece? Depois tem a famosa obra de Deus, que ele resgata todos os males da humanidade, com o famoso mistério da cruz, vence todos estes inimigos, e pela comunhão que ele tem para com a humanidade, que somos nós, tanto que depois que ele ressuscita, ele fala às mulheres: ide aos meus irmãos. Depois fala aos apóstolos: eu volto para o meu Pai e o vosso Pai, aonde descobriu claramente que existe uma paternidade real, e não é uma paternidade fictícia. Por isso que é grande a diferença. E vocês devem ter ouvido agora bem, dentro das coisas, Allah Akbar, não? Deus é grande. Deus é grande e ultimato. Deus é grande. Em nome desse Deus é grande. Então, que ideia você pode ter de um Deus grande? E quando você vê aquele homem lá, você vê que aquele homem é Deus. Aquele homem colocado na cruz, destruído totalmente, é Deus. Um doente que se acaba dentro de um hospital, é Deus. Um corpo que se desfaz pela doença, aparece Deus. É Deus que age, gente. Entra exatamente nos dramas da nossa humanidade, e que a humanidade não tem respostas. É uma visão totalmente diferente. Eu lembro, já contei outras vezes, volto a contar, quando me encontrei, porque isso não são palavras vazias. Na hora H, a pessoa percebe. Quando eu me encontrei com uma menina de 14 anos lá em Jacareí, com câncer, ela está preparando-se para a primeira comunhão, depois fez a primeira comunhão, sem esperar, que ser Deus já te abre a mente. E um dia, quando fui visitá-la lá em casa, ela estava chorando tudo, a mãe falou: Frei, que bom o senhor ter vindo. E por que está chorando, Fabrício? Porque eu vejo que esta doença não passa. Falei: tá bom, vamos falar claro. Se a doença não passar, eu não podia falar para ela que era câncer. O pessoal tinha falado para ela que era artrose. A perna estava inchada, tudo. E se não passar, como é que você vai se posicionar? A menina tem 14 anos. Não sei por quê, Frei. Que ponha que esta doença também até possa matar você. Você tem que dar uma resposta. Se você quiser, eu sou cristão e sou padre. Eu me ajoelho aqui na tua frente, rezo, e tenho certeza que você vai sarar. Eu tenho certeza absoluta que ele iria sarar. Mas não sei
se isto é melhor para você. Porque nós temos um destino eterno, um desenvolvimento eterno do nosso ser. Aí falei, todos os teus sonhos que quer realizar na Terra, em Deus vão ser realizados milhões de vezes mais. E comecei a explicar, desde a afetividade, o corpo renovado pela ressurreição, a psique na alegria de encontrar o seu alimento, a inteligência que vai ver a Deus, a fonte da ciência e por diante. O amor superior a todos os amores humanos, que pode ser o pai, a mãe, os amigos, etc. Digo, se por acaso você vier a morrer, você vai encontrar tudo isso. O que eu faço? Falei, eu não posso decidir por você. Tá bom, Frei. Chorou um pouquinho. Que Deus faça de mim o que Ele achar melhor, então. Mas a gente faleceu como um anjo, lógico. Mas, se você não tiver esta perspectiva, é uma ilusão? Vamos pôr. É uma ilusão. A gente sonha com tanta besteira que nunca alcança, não é? E se sente feliz em sonhar. É uma realidade. Aí que muda. Se a realidade é somente este corpo, gente, vamos ser claros. Vamos aceitar todos os condicionamentos que este corpo pode nos oferecer. Doenças, velhice, isto e aquilo e aquilo. Se a realidade são somente os pequenos afetos humanos, vamos aceitar eles, quando muitas vezes são traiçoeiros e aí por diante. Mas se a realidade é por isso que é Deus, porque vou ser sincero para vocês, se Deus não fosse isto para mim, eu sou ateu. Não me interessa. Não me interessa. Se ele não for esta realidade que vale mais do que tudo, para que ser cristão? Simplesmente porque precisa ter uma religião? Quem falou que precisa ter uma religião? Não é obrigatório. Mas a vida, ela precisa do alimento. A inteligência precisa de uma verdade. As doenças, o corpo, o mal e a morte precisam de uma resposta. E onde que nós encontramos isto? Em Cristo. Visível, repito, insisto, visível. O que é invisível, Deus, é visível em Cristo. O que nós não podemos tocar com as mãos, pode ser tocado, escarnecido e jogado na cruz. Porque lá não crucificaram simplesmente o homem. Quando crucificaram Cristo, crucificaram Deus. Tentaram, cá entre nós, tentaram de destruir Deus. O que aconteceu? Não conseguiram. Assim a humanidade tenta de excluir Deus da vida, da consciência. Vai dar com os burros na água. É coisa séria, porque, sei, eu transmito em poucas palavras, mas repito, a minha mente vai muito longe. Já falei outra vez, repito outra vez hoje, porque leio a história dentro da história dos homens. Se reuniram chefes de governo, quantos milhões? 150, 160 lá, para ver a história do clima. Vocês vão me desculpar, primeiro, é de uma burrice única.
É só estudar a ilha de Páscoa. Como acabou, você sabe essa história? A ilha de Páscoa, que foi habitada pelos homens. Eles começaram a destruir a floresta e tudo. Depois se tornaram caníbais, tanto que lá tem os monumentos feitos pelos homens. Por quê? Se autodestruir entre eles pela sobrevivência. Que, gente, estamos em coisas reais. Então, só colocar uma frase, não precisa estudiosos de biológicos, estudiosos de ambientalistas, etc. É só colocar uma frase. Deus perdoa sempre. O ser humano, de vez em quando. A natureza, nunca. E se os homens não acordam e querem pecar contra a natureza, vai ser autodestruição. Esta gente só no plano humano, no plano ainda mais profundo daquilo que é a consciência da humanidade. Eu estava vendo outro dia, me disseram, vou falar pelo que eu vi, vendo peixe pelo que comprei, barato. Na Constituição, ou em algumas leis, tem 78 vezes os direitos humanos. Direitos humanos, direito disso, direito daquilo. Só 2 vezes tem deveres. Só 2 vezes tem deveres. Gente, meditemos bem. Quando se trata da vida, nós temos deveres. Se uma comida faz mal, você tem o dever de não se intoxicar. E os pais cuidam bem das crianças, se faz mal, não é? Moralmente, não. Não tem grande coisa para se fazer. Não temos grandes coisas para se fazer. Por isso que a escolha da fé é uma escolha bem simples, mas ela atinge em cheio a nossa existência. E este Deus que se faz homem, vem viver conosco, vem viver por nós. É por isso que se chama o Salvador. É Ele que é o resplendor de Deus. Aquela cruz é o resplendor de Deus. Aquela. Não espere visões de anjos ou de arcanjos. Não espere aparições. Não. Deus já apareceu. É bem visível. É lá que se resolve o problema entre a morte e a vida. Porque, repito, tentaram matar Deus, mas com a sua ressurreição, Ele venceu a morte. Ele venceu toda a maldade que possa existir sobre a face da terra.